Sim, acho que sim, também. Presente. Já podemos começar, estamos ao vivo. Então, boa tarde a todas, todos, bem-vindos. É uma satisfação a gente retornar para o também experimentando também o evento híbrido, né, que a gente está transmitindo online também. Agradecer todo mundo que veio, agradecer o pessoal aqui da Casa Apresentando, que está aqui, agradecer também as pessoas que estão monitores desse evento. Então, né, para quem não me conhece, meu nome é Iris Colina, sou professora do Sistema Virtual. E a gente tem o imenso prazer de ter hoje a Paula aqui, apresentar o projeto de pesquisa do pós-doutorado dela. Então, apresentar a Paula rapidamente. Paula Barreto é artista, pesquisadora e professora de humanidades, artes e ciências, professora no Milton Santos e arte crítica. Professora dos programas de pós-graduação em artes e formação de professores de artes. E coordena o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Artes, Balai Cantado. Então, eu já passo imediatamente para a Paula, muito obrigada. E Paola está conosco aqui, né, na UFSB, desenvolvendo seu projeto de pós-doutorado, que relaciona aqui, né, enfim, a Boa Morte, que vocês vão ver, né, na pesquisa dela hoje, e ela vai fazer uma pesquisa também bem em breve também. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Bom, gente, primeiro agradecer imensamente, agradecer essa cidade por essa recepção calorosa, então pedir licença para estar aqui nesse território, nesse espaço, né? Que é um espaço sagrado, um espaço especialíssimo e um espaço que está nutrindo, alimentando, né? E reorientando muitos aspectos da minha pesquisa. Então, sem mais delongas, agradeço a Anne também, agradeço ao África, a presença de todos vocês e também a presença de quem está acompanhando a gente agora aqui por essa transmissão. A gente vai fazer essa apresentação num formato híbrido, né? Então, primeira vez que a gente está fazendo isso aqui. Então, em alguns momentos pode ser que eu fale para vocês, fale um pouco para a câmera, fale um pouco ali para a Amy também. A gente vai experimentando e vai dar certo. Então, agora, sim, tela inteira. Eu acho que é a apresentação de slides. É isso, né? Primeiro. Pronto, gente. Obrigada. Então, ancestralidade, espectralidade, boa morte, notas para uma diáspora africana. Então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa que, na verdade, ela parte de uma observação das tecnologias de informação e de comunicação para pensar as conexões do desenvolvimento dessas tecnologias com as conexões ancestrais, com as conexões com a nossa ancestralidade, né? Então, normalmente a gente procura compreender a tecnologia a partir de uma ideia hegemônica, né? Que pressupõe que a tecnologia está voltada para aspectos de superação do passado ou de produção de um futuro que não estaria conectado, né, com as nossas raízes, como se o que nos conecta à nossa ancestralidade fosse algo de uma ordem de um primitivo, né, ou de um antitecnológico. Então, um dos aspectos primordiais dessa pesquisa é esse desejo de fazer essa conexão entre aquilo que é da ordem da inovação, da invenção, da produção de futuro e aquilo que nos conecta a uma ancestralidade que está ligada a uma raiz que muitas vezes é identificada como um passado, mas como é que a gente pode entender esse passado também como uma fonte de germinação, né? Como uma fonte de produção de novas histórias, né?
Além disso, me parece que quando a gente faz essa pergunta sobre as conexões possíveis entre ancestralidade e tecnologias, e a gente pensa a ancestralidade a partir de nossas heranças africanas, sobretudo quando a gente fala de um território aqui, como é essa terra de cachoeira, essa terra do recôncavo, a gente também está próximo de perguntas sobre o que seria uma produção estética, uma produção sensível, uma produção poética, também a partir dessa experiência com a ancestralidade. Uma vez que a gente pensa nesses festejos, né, nessa irmandade, também dentro de uma chave que se relaciona com uma produção de visualidade, uma produção de sonoridades, uma produção de uma experiência estética que é indivisível de uma experiência, por assim dizer, tecnológica também. Então, essa é a ideia assim, central que eu vou procurar desenvolver aqui com você. Então, duas perguntas assim que norteiam um pouco dessa apresentação como seria se a gente reformulasse a pergunta pela diferença entre arte, artesanato e artefato, propondo uma investigação sobre as linhas que separam ou conectam as categorias modernas de ciência e arte. Então, também há essa ideia de que se trata de uma estratégia que parte de um pressuposto, de um entendimento de mundo, que vai efetivamente poder desconectar o que seria da ordem de uma produção de conhecimento, que no caso da produção de conhecimento ocidental é identificada com a ciência, e uma produção estética, que também, no caso desse entendimento ocidental, é identificado como arte, né? Então, a gente teria aí, num primeiro momento, um apartamento de dois campos de produção de imaginação, um identificado com uma objetividade, se isso fosse possível, né, que seria o campo científico, e outro identificado com uma produção de subjetividade, que seria o campo artístico. Então, se a gente muda essa chave de pensamento, ou seja, se a gente duvida ou questiona dessas bases epistêmicas, né, de entendimento de realidade, com esse apartamento de produção simbólica sendo apenas do campo exclusivo das artes e produção de objetividade ou de ciência ou de conhecimento no campo das ciências, a gente pode começar a entrecruzar esses campos, né, numa ideia também de encruzilhada, que é um aspecto que eu vou tratar daqui um pouco mais para frente, e que também é atravessado por essa noção da ancestralidade, né? A outra pergunta é se nessa intenção de repensar o conceito de tecnologia, se a gente pudesse, ao invés de retraçar uma genealogia das tecnologias a partir dos objetos técnicos, né? Aqui no caso, computadores, câmeras, linhas de telégrafo, telefone, fonógrafo, enfim, uma vasta gama, né, de aparelhos eletroeletrônicos que vão estar abrigados nesse conceito das novas mídias a partir do século XIX. Se a gente pudesse olhar para esse pensamento que produz essa tecnologia, não a partir dos resultados desses objetos técnicos que são produzidos, mas a partir das culturas que estão nesse momento do desenvolvimento dessas tecnologias, vivendo, né, sob o jugo da colonialidade, né? Então, é uma pesquisa que procura também entender e colocar numa mesma dimensão temporal, entendendo como parte de uma mesma contingência histórica, o desenvolvimento tecnológico, né, que vai nos propiciar aí as redes de telecomunicações que vão se expandir até o que a gente tem hoje, está permitindo, por exemplo, a transmissão ao vivo aqui, mas em que medida que há um acoplamento entre esse desenvolvimento tecnológico e também essa expansão imperialista, né, que vai fazer essa série de não apenas genocídios, mas também semiocídios, se a gente quiser usar o termo do professor Muniz Sodré, né, que vai falar dessa morte dos nossos signos, né, o epistemicídio, né, e outras formas de morte que essas políticas coloniais vão promover, e como que a gente pode pensar essas conexões ancestrais, e aí a gente vai chegar em algum momento aqui
dessa apresentação na Boa Morte, como essas conexões ancestrais podem ser uma espécie de antídoto ou contra-efeito dessas políticas de morte e pensar a morte numa outra chave, né? Pensar essas conexões entre vida e morte, não a partir de uma necropolítica, né? Mas a partir de conexões que nos fortalecem e que produzem vida. E aí a gente vai falar também de outros entendimentos de morte. Morte não como fim, né? A morte não como uma violência, mas a morte como uma travessia, uma passagem, uma conexão entre esferas, né? Então, só para situar um pouco os campos, né, as palavras-chave de alguns territórios com os quais essa pesquisa procura dialogar, né? Então, a gente está falando aqui de filosofia da técnica, né? Uma pergunta pelo o que a gente chama de técnica, como é que a gente entende a técnica, né? Crítica da arte também, o que a gente chama de arte? Então, essa pergunta pela arte, artefato ou artesanato, que é uma pergunta que atravessa, né, vários questionamentos aí das críticas de arte contemporâneas, né, que vão justamente se voltar para de que modo que essas categorias se estabelecem, de modos muito complicados, como a gente tem visto. Eu trouxe aqui um exemplo para falar um pouco disso. A produção de arte contemporânea também, né? O que a gente entende por arte hoje e como é que esses limites entre arte e tecnologia também ajudam a reconfigurar ambos os campos, né? Epistemologias do Sul, arqueologia das mídias, que eu dei uma aula recente aqui em Cachoeira sobre arqueologia das mídias, então tem algumas pessoas que estavam lá, que estão aqui também, então acho que tem alguns elementos que foram apresentados lá e que vão retornar aqui. E pensar isso tudo na perspectiva de uma educação antirracista também, né? Como é que esse arco de pensamento, de revisão anarqueológica, por assim dizer, uma espécie de uma anarquia dessa arqueologia, pode nos permitir um redesenho, né, contra as injustiças, as opressões e as formas de invisibilização, apagamento e morte, às quais a gente fica sujeito quando a gente fica refém de uma historiografia, e não apenas uma historiografia, mas uma produção tecnológica que está produzida para apenas certos corpos, né? Alijando outros de seu processo, né, de inovação, de invenção e de criação de mundo, né? Então, assim, alguns problemas que a pesquisa endereça, né, e contra os quais ela se coloca. Primeiro, uma ideia de progresso entendido dentro de uma temporalidade linear, né? Então, essa ideia de progresso onde está subentendido, vem embarcada uma noção de superação do passado, né? É um progresso que é um rolo compressor, que ele chega retirando o espaço das tradições, ele chega retirando o valor daquilo que é antigo, né? Contra uma noção de senioridade, que é a noção que vai dominar não apenas na Irmandade da Boa Morte, mas a partir de muitas lógicas, de muitos pensamentos, né, de matriz africana, não apenas Yorubá, mas também Fon, Ewe, Jeje, né, que são diversas etnias de povos que vão chegar aqui no Recôncavo inicialmente escravizados, mas depois também como sujeitos que estão trazendo tecnologias, que estão pensando em inovação, que estão participando ativamente dos processos de modernização da cidade também. Então, também pensar esse protagonismo desses sujeitos dentro desses processos, né? Também uma ideia de que os processos civilizatórios estariam em oposição à natureza, né? Então, essa antinomia, essa dicotomia entre a civilização e natureza, ou entre natureza e cultura, e como é que o pensamento conectado com a ancestralidade e com essas cosmopercepções, ele se entende como parte dessa natureza, né? Então, é uma proposta que pensa não apenas uma outra relação entre arte e tecnologia, mas uma outra relação de humanidade também, né? Os processos de mecanização, que vão estar aí associados às noções correntes sobre o que é tecnologia, né? Como é que a gente pode repensá-los historicamente e entendê-los como construções históricas dentro desses construtos da modernidade, da colonialidade, né? E os processos de musealização também.
Então, assim, esses problemas, eles estão imbricados, né? Então, eu estou convidando vocês aí nessa travessia que eu estou propondo a articular junto comigo essas noções, né? Então, são noções importantes. Então, dentro dessas notas para uma diáspora africana, né, que é a proposição do subtítulo aqui, né, desse projeto de pesquisa, em primeiro lugar, assim, de pistas que eu procuro investigar é justamente a chegada do telégrafo, né? Então, tem, na verdade, dois aspectos assim que eu trago como pontos de partida para o desenvolvimento dessas reflexões e que estão ambos ligados com uma ideia de Estado-nação ou de união, né, desse Estado-nação, que é o desenvolvimento das linhas de telégrafo, por um lado, e o desenvolvimento das instituições museais, dos museus, por outro, né? Então, como é que as linhas de telégrafo que vão sendo traçadas aí nesse mesmo século XIX, aí eu trago aqui um mapa antigo, né, das primeiras linhas de telégrafo submarino, de telegrafia submarina que a gente vai ter aí. Esse mapa é um mapa entre Lisboa e Pernambuco aqui, né, então ele está focado nessa linha brasileira aqui, tem algumas linhas aí na América do Norte também, conectando a Europa. E é interessante perceber que essa geografia, ou essa geopolítica da distribuição das informações nesse momento, ela vai se desenvolver, e hoje, se a gente observar mapas telegráficos atuais, eles reproduzem, né, em outra escala, essa mesma dinâmica, onde você tem uma correlação muito mais forte norte-norte e poucas ligações sul a sul, né? Então, isso um primeiro aspecto, assim. E o Museu Nacional, né, que é o nosso primeiro grande museu, que é estabelecido no Rio de Janeiro, né? E aí tem a título de curiosidade, assim, tem essa réplica do trono do rei Adão-Dozan, do Benin, que é doada por provavelmente está aqui, né, esse texto é do site do Museu Nacional. O trono foi incorporado ao acervo do museu em 1818 e provavelmente ele foi doado por embaixadores do rei Adão-Dozan, né, ao príncipe regente Dom João. Então, interessante esse aspecto agora da chegada desse trono, né, no Museu Nacional, que está sendo inaugurado no Rio de Janeiro, dentro de um contexto de produção de coleções etnográficas, né? Então, a gente sabe aí que o desenvolvimento dos museus, eles seguem uma genealogia que vem das câmaras de maravilhas ou dos gabinetes de curiosidades, que são coleções que vão fazer uma mescla entre elementos coletados do mundo natural, às vezes espécimes de aves empalhadas ou de insetos. Então, uma ideia de um espaço de exibição de coleções exóticas coletadas em mundos que são categorizados como outros, né? Os estrangeiros, os outros da Europa, né? E no Brasil isso se reproduz, ainda que o Brasil seja também um outro, né? Então fica esse aspecto assim desse quiasma, né? Dessa espécie de esquizofrenia mesmo, né? Do Brasil atuando ainda como uma colônia, mas como uma metrópole dentro de uma colônia, né? Enfim, aspectos do Brasil. Trouxe aqui esse slide de uma série de encontros que a gente teve agora aqui no África nas Artes, onde a gente vai ter justamente uma máscara, né? Uma máscara africana, uma máscara que vai estar incorporada numa exposição que acontece em Nova York aí nos anos 80, do século XX já, que vai ser uma das primeiras exposições que vai procurar estabelecer de uma forma mais sistemática uma relação entre as vanguardas europeias do início do século XX e a produção de artefatos ainda identificados assim, né? Identificados com um primitivismo, né? Então
essa exposição, que é uma exposição muito complexa, né? A arte primitivista no século XX, que acontece no Museu de Arte de Nova York, ela vai colocar no mesmo espaço museal a produção de artistas como Picasso, né? Braque, entre outros, e a arte produzida em diversos países africanos, mas sem o devido crédito, sem a devida identificação, sem a devida contextualização. Como se essa produção ela estivesse servindo exclusivamente para a produção dos modernismos, das vanguardas e do desenvolvimento de um pensamento ocidental. Então, a operação realizada por esse tipo de exposição, e que ela já é uma operação bastante consolidada, né, dentro da própria história da arte, né, de entender como que a arte moderna, as vanguardas modernas, né, elas, a partir do contato, do contágio, da proximidade com essa produção desse outro, desse misterioso, desse exótico, né, ela vai se reformular e ela vai poder produzir inovação dentro de si mesma, né? Então, a gente tem aí dentro dessa história da arte canônica, da arte universal, né, ou da arte ocidental, um ponto de virada que acontece, em muita medida explicado por algumas narrativas da história da arte, a partir da chegada e do contato que esses artistas vão ter com essa produção que está categorizada como arte, como artefato, como artesanato, e que eu gostaria que a gente talvez pudesse pensar essa produção talvez como uma produção tecnológica, uma produção de inovação, uma produção de conexões que ultrapassam esferas, né? Se a gente quiser pensar nas tecnologias de comunicação como tecnologias que nos permitem conectar com o que está aqui e o que não está aqui, né? Então, na verdade, quando a gente pensa na história da tecnologia, a gente sabe, e aí eu vou pular uns slides para frente, depois a gente volta, a ideia de novidade na tecnologia, ela se fortalece, né, no contexto da Revolução Industrial e da emergência de processos como a automação e a exploração do espectro eletromagnético. Então, esse discurso científico, né, que vai do natural ao civilizado, é aquilo que justifica a violação de direitos em muitos desses territórios. E o imaginário dessa possibilidade de comunicação entre mundos, que é aberto pelo desenvolvimento do telefone, do fonógrafo, da fotografia e de outras tecnologias que permitem essa experiência de separação entre corpo e imagem, né, entre presença física e uma presença virtual ou uma presença telemática, é algo que vai estimular também um imaginário de comunicação entre mundos. E aí, esse aspecto fantasmagórico mesmo dessa história das tecnologias, ele muitas vezes é estudado, e aí quando a gente pensa, por exemplo, nas fantasmagorias cinematográficas, ou nos espetáculos de fantasmagorias que foram desenvolvidos, né, ali na França, sobretudo, e que vão derivar em toda uma história do cinema conectada com essa ideia do fantasma, do espectro ou da aparição, a gente pode pensar isso também dentro desse mesmo contexto, assim como a gente pode pensar que as artes são informadas, né, por essa presença dessa produção africana, como que as tecnologias e essa perspectiva de comunicação com o além, ou essa perspectiva de comunicação entre mundos, ou essa perspectiva de comunicação entre esferas, entre matérias, ela também pode estar sendo informada por esses conhecimentos, essas formas de entendimento do mundo que tem sua matriz nesses territórios africanos, né? Então, eu coloco aqui também como é que o imaginário fantasmagórico é atravessado pelo colonialismo, não pode estar dissociado do colonialismo, né? E como é que essa necessidade de comunicação entre mundos, ela se dá num momento onde a gente tem um genocídio acontecendo, né?
Então, como é que a gente fala de fantasmagoria e de espectralidade no século XIX, se a gente está falando também de escravidão, também de tráfico negreiro, né? Também dessa série de apagamentos que estão sendo colocados aí, né? Então, ainda no contexto das exposições de arte, essa disputa pelo território, né, do mundo das artes, sobre de que forma as coleções dos museus são constituídas, como que esses objetos, que a gente chama de objetos, mas que eles são pontos de conexão entre ancestralidades, entre temporalidades, ou seja, eles podem ser entendidos como objetos comunicacionais também, eles são objetos rituais, eles não são, talvez eles não sejam objetos, objeto não é a palavra ideal para a gente se referir a eles, né? Falta vocabulário. Como é que a gente pode produzir outros vocabulários também para se referir a essas peças, então, na falta de uma palavra melhor, né? E aí a gente tem um contexto agora, e aí, enfim, ele é uma especialista, depois aqui no debate a gente vai poder conversar um pouco sobre isso, aonde está havendo já fruto de já são acho que 2 décadas, né, de debate sobre a necessidade, né, de se conversar sobre a origem desses objetos, o retorno desses objetos. A gente tem, no caso aqui no Brasil, também um debate forte acontecendo em torno do Manto Tupinambá também, né? Então, eu trago esse exemplo aí, no caso, na verdade, dessa exposição grande que aconteceu no Benin agora, né? Ela terminou e foi reaberta de novo, e por conta de uma armadilha mesmo, na forma como ela até está sendo divulgada aqui pelo New York Times, né, que é esse jornal americano. Então, o jornal anuncia que há um renascimento artístico, né, no Benin, com o retorno dos artefatos reais, atrai multidões, né? Então, se a gente vai no site mesmo da exposição, o site criado, né, pelos curadores e as instituições no Benin para a exposição, a estratégia que eles criam, eles estão apresentando os tesouros reais, então eles não chamam de artefatos e também não chamam de arte, né? E a arte contemporânea do Benin. Então, também, como que com essa investigação, ou esse retorno, ou esse debate, ou esse questionamento sobre a origem desses tesouros, a gente pensa também o que é a arte, como que a gente produz arte hoje. Porque não se trata também de negar a produção artística, né? Ou de evitar um diálogo com os espaços de arte contemporânea, os museus, as feiras de arte, um mercado que gera valor também, né? Então, como é que a arte contemporânea, no caso do Benin, é atravessada pelo retorno desses tesouros, se estabelece também como arte, e os tesouros continuam sendo tesouros, e continua sendo problemático pensá-los dentro de um escopo, ou de um universo, ou de um aspecto restrito da arte, né? Porque a arte, ela é uma categoria ocidental. A gente sabe que em muitos outros idiomas que pensam através de outras perspectivas, outras cosmopercepções, a palavra arte sequer existe, né? Ou talvez seja uma palavra que vai mesclar a noção de tecnologia, de religião, de cosmopolítica, enfim, né? São aspectos multidimensionais que estão atravessados, né? Então, enfim, trouxe essa contraposição aí entre a matéria de jornal, né, que se pretende decolonial até, mas que se trai no seu vocabulário, né, e a estratégia adotada pelo museu também, né, enfim, a partir do trabalho de uma equipe que está ali dedicada pensando a isso, né. Então, eu quando eu estiver no Benin, estou indo para lá no final desse ano, eu vou estar trabalhando junto a um professor, pesquisador, historiador da arte também, que está dedicado a esses 2 aspectos, a produção de arte contemporânea e o repatriamento, né, o retorno desses tesouros. E como é que a gente pode pensar novos caminhos, né, no meu caso, não apenas para a arte, mas para as tecnologias ou para a arte e mídia, a partir desses dados, né? Diga. Claro. Pronto. Essa associação que a senhora faz entre possibilidades de comunicação.
entre pessoas em espaços distintos e a relação de comunicação entre mundos, espectralidade. Claro. Pronto. Obrigada. Como é que é seu nome? Rude. Rude, então, eu acho que tem um dado primordial, que é as tecnologias, antes de mais nada, elas surgem a partir de um desejo e de uma imaginação. Então, muitas vezes a gente tem uma tendência a pensar a inovação tecnológica ou o pensamento tecnológico como algo que é feito em um laboratório científico frio, que não seja atravessado por um aspecto de fabulação, de ficção mesmo, e de invenção. Então, a minha proposta é procurar entender esses físicos, como James Maxwell ou William Crookes, uma série de físicos, químicos, biólogos, o Giovanni, o primeiro nome dele eu não lembro, mas o Galvani, que fez aquele experimento com as pernas de rã para entender o que poderia ser a condutividade da eletricidade, e aí desenvolveu até uma teoria da eletricidade animal, que é uma teoria que foi depois refutada também, né? Mas então, como é que essa ciência do século XIX, com suas especulações, com suas imaginações, com suas invenções mirabolantes, já planos de viagem à Lua, já planos de televisão, né, telectroscópio, ou fototelefone. Então, como é que essas ideias todas de uma possibilidade de eu me comunicar com algo que não está aqui, mas está em outro lugar, através das ondas do éter, né? As teorias do eletromagnetismo, ou uma série de noções que a gente pode depois pensar que vão derivar na teoria da relatividade também, né? Numa outra relação com a materialidade, a matéria é entendida num espectro que vai do denso ao sutil, entendendo as ondas por onde a informação é propagada também como um aspecto da materialidade. Então, eu acho que a minha inferência, né? E aí eu estou tentando ir atrás de pistas para isso, né? Eu tenho algumas pistas que já tem um pouco de estudo consolidado com relação a isso, de como essa ciência vitoriana ela caminha de par com as sessões de espiritualistas. E aí é um mundo realmente muito complexo, que tem charlatão, que vai dizer que está falando com o espírito e não está, tem fotografias de ectoplasma, que depois vai se descobrir que são armações, mas tem comunicações que acontecem também através de ondas de rádio que não são explicadas e que podem ser comunicações com outros planetas, como o Nikola Tesla procurou demonstrar, ou comunicações com os mortos, que nem o Thomas Edison sugeriu num artigo. Enfim, fica no campo muito da pseudociência depois, né? Muitos desses inventos, muitas dessas proposições, assim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue pensar, se a gente já tem uma bibliografia produzida sobre isso, que essas invenções e esse desenvolvimento acontecia em diálogo com esse imaginário dessa comunicação com o além ali, por que a gente não poderia imaginar que isso também, sobretudo pensando nesses territórios que estão em diálogo com estados de transe, estados de possessão, mudanças de voz, mudanças de jeito do corpo, como que isso chega? O que está sendo canalizado? Como se canaliza? É possível domar essa energia? Pegar essa energia e canalizar essa energia? Usar essa energia para outros fins? Então, eu entendo que essa ciência experimental aí do século XIX, que vai nos dar uma série de ferramentas, algumas delas abandonadas, outras que se desenvolveram para chegar nas tecnologias que a gente utiliza hoje, ela também é informada por esse panorama, por essa cultura também. Porque as coisas elas não acontecem separadas, está tudo no mesmo lugar.
Então, quando você tem uma linha telegráfica que tenta chegar num lugar, e aí tem uma... Eu trouxe aqui trouxe essa narração aqui desse... É um livro imenso que chama A Informação, desse autor James Blake, que ele vai falar sobre, antes da chegada do telégrafo, por exemplo, nesses territórios onde a Inglaterra tinha colônias, a França tinha colônias, né? Então, nesse mesmo momento que a gente está falando desses super desenvolvimentos das linhas do telégrafo e tudo, a gente tem um continente africano retalhado, dividido entre países que vão ser explorados, né? Com problemas que resultam até hoje, assim, né? E o Benin, ou o antigo Daomé, é um deles. Togo, Gana, né? Eram outros reinos Ashanti, né? Enfim, e aí tem isso de que cortando o ar, parado na noite sobre um rio, bater do tambor podia chegar a uma distância de aproximadamente 10 quilômetros. Transmitidas de vilarejo em vilarejo, as mensagens podiam percorrer mais de 150 quilômetros em questão de uma hora. Então, aí você tem uma tecnologia ancestral, né, que é o tambor falante, mais antigo, né, o tambor falante mais antigo da África Ocidental, o dono. Os antigos usavam esse instrumento para enviar mensagens de longa distância. Então, aí até nesse texto, nesse livro desse autor, do Gleich, ele fala que hoje em dia essa arte do tambor, como uma arte da comunicação mesmo, ela está sendo abandonada, né? Cada vez mais ele é usado apenas em apresentações musicais e tal, e ele não está mais sendo utilizado com esse objetivo da comunicação, né? Mas aí, por exemplo, o que é interessante no telégrafo, você tem uma codificação da informação, né? O telégrafo, ele opera com códigos, né? Onde você vai ter um ponto, uma linha, onde você vai ter um toque curto e um toque longo, e isso você pode criar um vocabulário com isso e escrever palavras numa linguagem codificada, né? No caso do tambor, o tambor ele não codifica a mensagem, o tambor realmente ele fala. Então, a ideia de criar um tambor, aproveitando dessa característica de que muitas dessas línguas, né, africanas, estudando um pouco de Fon agora, né, e Urubá é assim também, elas são línguas tonais, onde você tem a diferença de onde a voz está colocada, se ela é mais aguda, se ela é mais grave, se é um tom mais fechado, um tom mais aberto, isso muda totalmente o sentido da palavra. Então, é possível, no toque desses tambores, você reproduzir essa tonalidade das palavras. E os tambores tem um aspecto também que é interessante, que eles trabalham com uma redundância da linguagem, ao passo que no telégrafo a linguagem, como a gente fala, né, uma linguagem telegráfica é uma linguagem curta, né, onde você vai falando apenas as palavras necessárias. A comunicação do tambor ela já é uma comunicação mais prolixa, melódica, onde, para não haver ambiguidade ou dificuldade desse entendimento, é uma comunicação com muitas palavras. Então, ao invés de você falar uma mulher deu à luz, você vai falar a mulher deitada na rede, deitada na esteira, com várias dores, olhou para o lado, a criança chorou. Então, também tem uma dimensão que se torna poética dessa linguagem também. Então, enfim, eu trouxe o exemplo do tambor como um deles, mas é uma hipótese. Uma hipótese. Se que eu chegue num lugar que a gente acha que não. Assim. Mas eu estou partindo da contemporaneidade mesmo, entre os desenvolvimentos dessas tecnologias e a presença de muitas culturas convivendo. E não querendo comprar a ideia de que uma dessas culturas é primitiva e só a outra que está avançando. E para essa outra avançar, precisa dessa. As coisas avançam em diálogo, elas não avançam separadas. Né? Então, tem uma indissociabilidade aí acontecendo. Não é possível pensar isso separado.
o império colonial precisa dessa ideia do outro para conseguir inventar esse elégrafo. Talvez não conseguisse inventar esse elégrafo sozinho. Precisa desse outro. A psicanálise precisa desse outro também para inventar uma psiquiatra. Assim, as tecnologias modernas inventam esse outro para se dizerem modernas, né? Assim como a arte de vanguarda inventa o primitivo para dizer que ela é vanguarda, né? Então é mais ou menos esse gesto que eu estou tentando desenhar. Não sei se consegui. Bom, aí tem esse autor que eu compartilho com vocês, para quem ficar interessado um pouco, que é um autor muito interessante, Luiz Chudsoke. Ele é de origem nigeriana e jamaicana, que ele vai falar de tecnopoéticas negras, onde ele está falando justamente sobre tornar visível as interrelações entre as estruturas extrativistas, que é um pouco essa operação que eu estou fazendo, né? Então, derrubar a crença de que se tratam de esferas distintas, como se não participassem das mesmas contingências históricas. E aí, ele tem uma pesquisa específica sobre os processos de mecanização, industrialização das máquinas, onde ele vai falar que é impossível pensar em tecnologia sem pensar em raça. Então, ele vai dizer que o mesmo imaginário de rebelião das máquinas é o imaginário que os mestres, né, ou os senhores vão ter de rebelião escrava. Assim. Então, ele faz análise de alguns textos de ficção científica inaugurais ali do século XIX, onde ele vai mapear essa relação entre o corpo negro e a máquina. E aí ele faz essa genealogia da palavra robô, que é a palavra robota, que vem de uma língua proto-eslava, significando servidão. E aí ele faz esse desenho todo para a gente pensar a importância, né, da gente trabalhar por um desenvolvimento tecnológico através de um pensamento de liberdade, não um desenvolvimento tecnológico baseado nessa raiz escravocrata, extrativista, né? Que aí, no caso, seria uma escravidão das máquinas, enfim. Aí ele começa a falar um pouco dessa subjetividade das máquinas, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. Então, aí tem ainda sobre bifurcações, caminhos, né, e encruzilhadas. Trouxe essa reflexão aí do Muniz Sodré, né, porque eu acho que ela é importante, assim, muitas vezes nesse caminho, nessas notas e nessas pistas que eu procuro seguir, eu às vezes me questiono e me pergunto, né, sobre se eu vou conseguir fazer uma síntese realmente disso, né? E aí eu acho que também é importante operar dentro da própria metodologia da pesquisa, com o conflito, com a dúvida, com a encruzilhada, né? Com a contradição. E aí tem essa reflexão do Muniz Sodré, né? Eu acredito na movimentação, no movimento. Esse movimento no terreiro está associado ao orixá Exu, né? E não por acaso é o orixá identificado com a comunicação. E eu estou procurando fazer uma reflexão entre arte e tecnologia a partir de um pensamento da comunicação, né? Além do Chudsoke, outro autor que me ajuda também a pensar para além, né, de um pensamento tecnológico extrativista é o Yuki Hui, que é um filósofo e professor de Hong Kong. Ele propõe esse pensamento da tecnodiversidade, das cosmotécnicas, justamente para a gente pensar uma forma de entender. E aí a gente até abandona o termo tecnologia, porque tecnologia, como a gente já sabe, né, é tecnólogos, né? Então é uma técnica que ela está associada a uma razão logocêntrica, uma razão ocidental. Então, como a gente pode pensar uma técnica a partir de outras culturas do conhecimento, uma técnica que está enraizada em outras noções, né? Então ele traz esse conceito da tecnodiversidade e da cosmotécnica como uma provocação mesmo para a gente sair dessa esfera, dessa genealogia, né, dessa narrativa, né, essa narrativa do progresso unidimensional, da civilização, que substitui a natureza, e todos esses fatores, né, que estão levando a gente para essa encruzilhada existencial na qual a gente se encontra, né,
e como é que a gente pode pensar outras relações com a técnica, né? Aí eu trouxe aqui uns exemplos nossos, brasileiros, aqui, a gambiarra, as desobediências tecnológicas, ou seja, usos inusitados dados a certos componentes, aparelhagens, softwares ou hardwares, que através, né, de um trabalho de ativismo, hackeamento, né, é possível a gente reprogramar e transformar, né? A própria ideia de aquilombamento também, se a gente puder trazer essa ideia de aquilombamento para pensar a tecnologia, né? Como é que a gente se aquilomba, ou seja, como é que dentro de uma situação adversa e de opressão a gente consegue se unir e produzir uma outra forma de existência que produza vida, permita vida, né? E as invenções a partir do erro, que é onde muitas vezes as inovações acontecem, né? Mesmo dentro do campo científico, da ciência dura, hegemônica, muitas vezes é o erro que vai fazer com que se encontre um novo caminho, né? Uma nova abertura. Daí, ainda dentro da ideia de repensar a nossa história, recontar a nossa história, assim, essa semana eu vi esse trabalho dessa artista maranhense que chama Geviana, está abrindo uma exposição dela agora lá no Rio de Janeiro, né, em diálogo com o Museu de Arte do Rio, nesse Palacete de Princesa Isabel, em Santa Cruz, e ela retrabalha pinturas do Debré. Enfim, tem vários artistas fazendo isso, né, trabalhando com colagem, mashups, né, é uma tecnologia também isso, né, de reescrever em cima de outras produções, né, e eu achei muito incrível, assim, esse trabalho dela, né, que recoloca os sujeitos africanos aí dentro desse cenário colonial, né, trazendo um paredão, produzindo um som, assim, e a gente sabe muito bem, né, que a produção de música, né, de raiz africana, não apenas aqui na Bahia ou no Brasil, mas, né, em todos os lugares, né, a gente pensando agora na nossa diáspora, né, a produção de música e de sonoridade, ela é abundante, né? Então, também o trabalho da Ana, da Geviana, ela fala sobre isso, né? Como pensar um passado de abundância, assim. E aí eu acho que esse gesto de voltar para pensar o desenvolvimento tecnológico a partir dessas contribuições desses povos nessa diáspora é um gesto também de pensar essa cultura como uma cultura de abundância, né? É isso que eu gostaria de pensar, assim. Ainda dentro desse conceito da fantasmagoria, quando eu comecei esse desenho de pensamento, assim, né, de tentar repensar uma história das técnicas, ou recontar essa história das técnicas a partir de outros referenciais, a partir de outros territórios, eu estava trabalhando com alguns estudantes de graduação e a Rebeca Carapiá, que é uma artista, é uma delas, e ela me levou a conhecer esse movimento que eu não conhecia, que é originário daqui, do Recôncavo também, que chama Caretas do Mingau. Eu acho que talvez vocês conheçam, estou vendo algumas pessoas fazendo que sim com a cabeça. E as Caretas do Mingau, talvez a gente conheça elas hoje, né, como uma festa popular, né, um movimento cultural ali, mas as Caretas do Mingau, elas foram um movimento que teve um papel importante nas lutas abolicionistas, nas lutas pela independência também, e era um movimento protagonizado por mulheres que estavam ali se vestindo de fantasma mesmo, se vestindo de branco, cobrindo o rosto e assustando as tropas imperiais, né? Elas estavam circulando pelos espaços, né? Pelas zonas rurais, aos arredores das zonas urbanas, e elas levavam mingau, levavam comida, levavam armamento para os insurgentes que estavam escondidos. E elas infligiam esse medo realmente nas tropas coloniais, nas tropas imperiais, que viam aqueles vultos se mexendo e tal, e não sabiam o que era isso, assim, né? Então, é interessante trazer esse episódio das caretas, porque quando a gente estuda fantasmagoria, né, o Robertson, que é o fantasmagorista que pensou esse espetáculo como uma forma de espetáculo, realmente, né? Na história, muitas vezes
é relatado que esse pensamento foi possível graças a um contexto da Revolução Francesa, onde tinham muitos corpos putrefatos, onde a convivência com a morte era um elemento cotidiano. E que isso permitiu que fosse desenvolvido um espetáculo de horror ali, que as pessoas iam, e as pessoas acreditavam, e as pessoas viviam aquilo, né? E depois, com isso, ele foi desenvolvendo as técnicas lá com a lanterna mágica, né, com fumaça, enfim, produzindo realmente um show de fantasmas, né? E, no caso, ele estava produzindo isso num contexto para uma fruição espetacular, né? E aqui, no caso, a gente teve esse espetáculo de fantasmas produzido por essas mulheres que botaram realmente as pessoas para correr e tiveram um efeito na luta abolicionista, né? Na luta pela independência aqui. Então, acho bem interessante assim pensar esse paralelo, né? Dessas fantasmagorias negro-femininas aí, o nome que Rebeca deu, assim, né? E a fantasmagoria de Robertson, assim, pensando ainda no eixo da história das técnicas, né? Tambor eu já falei, né? Os ingleses sofreram diversas derrotas pelo Império Achante, que era quase impossível surpreendê-los diante da comunicação via tambores. Em 85, a notícia da derrocada inglesa no Sudão já era comentada um dia depois no outro lado do continente, na Serra Leoa. Então, acho que isso dá um pouco da dimensão para a gente, da amplitude, né, dessa comunicação por tambor, né? Aí aqui a questão da redundância, né? Enfim, eu não sou cientista da computação, mas para quem é programador ou conhece um pouco de linguagem, talvez isso faça bastante sentido, né? Ainda que a redundância da comunicação, como eu descrevi, dos tambores, possa aparecer ou ser categorizada como algum tipo de ineficiência, né? Em informática, a redundância é um elemento importante para assegurar a transmissão da informação, assim, né? Então, pensar que isso, talvez para a comunicação via telégrafo, que era o que se tinha na época, a redundância era um fator a ser evitado, mas para a comunicação agora, nossa, né? Através de programação, né? A redundância da linguagem é um valor importante, né? Então, só para também a gente pensar como é que através do tempo, através da história, os valores do que é eficiente dentro de uma comunicação podem ser alterados, né? E como um tipo de comunicação que a gente pode, a partir de um referencial, categorizar como primitivo, ela pode ser a chave para o entendimento de uma outra, que vai ser de inovação, né? Então, mais uma vez, pistas para se pensar outras encruzilhadas possíveis para o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, a agência dos objetos, como é que a ciência aprende a animar os objetos, com quem a ciência aprende a animar os objetos, né? Como é que a ciência pensa corpos como objetos, né? Aí eu estou me encaminhando agora para a segunda parte, aqui, deixa eu ver aqui, estou de tempo, ok? Eu trouxe alguns exemplos assim de tecnologias ancestrais que já estão sendo bastante difundidos também. Eu não sou a primeira pessoa que está se referindo aos símbolos adinkra do Ghana como uma tecnologia ancestral, né? Porque exatamente esse é o Sankofa, né? O símbolo da sabedoria, de aprender com o passado para construir o futuro. Então, essa é uma das representações. Tem uma outra que se vê claramente, que é o pássaro com o bico voltado para trás. Então, esse símbolo Sankofa, né? Ele é um símbolo que eu acho que ele resume de uma maneira muito sintética essa ideia de como a conexão com a ancestralidade, ela não é uma noção de retorno a um passado ou a um primitivismo ou uma recusa em avançar, mas é como que a gente pode, num movimento que é espiralar, se a gente quiser pensar também, né, com o tempo espiralar, como é proposto pela professora Leda Maria Martins, né, esse tempo banto, que é o tempo que se volta sobre si, ele vai caminhando em caracóis, né? Então, você olhar para trás para avançar, para olhar para trás para avançar, sabendo de onde vem, né? E essa ideia do Adinkra, né? O Sankofa é um dos símbolos da Adinkra, né?
São símbolos que codificam mensagens também, então talvez a gente pudesse pensá-los de par com ideogramas, né? Eles são símbolos que eles têm um significado amplo, sim, eles não significam uma única coisa, e são símbolos que trazem essa inscrição em si e que se tornam presentes. A gente tem o sarcófago ali, ó, tem a Adinkra aí na forma como são feitas as grades, né? Então, a gente tem, às vezes, no desenho das calçadas. Então, a gente sabe que a nossa cidade foi construída por essa força preta, né? A gente pensa a história, muitas vezes, a história oficial, hegemônica, isso ainda bem está mudando, assim, né? Mas procura construir uma imagem dos africanos que chegam, né, aqui nessa terra como primitivos ou despossuídos de conhecimentos, né, ou embrutecidos, né? Mas, na verdade, são grandes conhecimentos que são trazidos, assim, não apenas como uma inspiração para o desenvolvimento de uma arte ou de uma tecnologia, mas como um pensamento onde arte e tecnologia, código, comunicação, é tudo um aspecto casado, né? Então, como que hoje a gente fala muito em interdisciplinaridade, em atravessamento de diversas linguagens, como que essa contribuição, no caso, né, do povo do Ghana, né, dos Ashanti, aqui, vai fazer com que esse aspecto multidimensional esteja presente, né, em algo que é arte, que é tecnologia, que é comunicação, que está na metalurgia, que está na confecção de tecidos, de potes, né? E como é pouco colocar isso apenas dentro de um lugar de arte, de artefato, somente, né? Então, desafio que eu gostaria de avançar e amadurecer, né? Eu estou no começo dessa pesquisa, é 1 ano de pesquisa, né? Estou no 2º mês aqui, assim. Eu espero conseguir coletar mais elementos, assim, fortalecer esse discurso, né? Sobre essa possibilidade de pensar essa contribuição de inovação, realmente, assim, que aponta futuros, né? Não apenas como um redesenho da nossa história, um redesenho desse valor passado, mas como é que isso pode produzir formas de conhecimento, produzir outras narrativas daqui para frente, outra computação. Aqui é o Adinkra, que é dono, o tambor falante, símbolo da invocação, do elogio da boa vontade e do ritmo. Isso. Aí, bom, eu trouxe os outros símbolos Adinkra que eu trouxe estão no IP Afro, né? Então, quem quiser saber um pouco mais disso, tem um site, né? Foi construído ali, tem uma série de detalhes ali, textos e um material bastante rico, o site do IP Afro, então está disponível. Mas eu trouxe esse daí da Wikipedia também, porque aí a gente tem um tecido, uma série de padrões Adinkra, que aí no meio tem o brasão da Holanda, né? E esse tecido ele está no Museu de Etnologia de Leiden. Então também, de novo, né? A gente voltando para esse redemoinho aí, né? Dessas produções que estão nesses museus, que estão dentro de categorias hierárquicas, né? Que as restringem seu campo de atuação, limitam sua capacidade de reverberação, né? Então, como repensar essas formas de classificação também, né? Se as peças retornam ou se as peças não retornam, se as peças transitam dentro das coleções dos museus, se as peças vão para outros formatos expositivos, né? Como reapresentar esse material a partir de outras formas de concepção do que esse material pode, né? E que ele é capaz, né? Eu falei disso. Uma outra tecnologia ancestral, né? A tecnologia das folhas, né? Então, tem esse dito, né? Sem folha não há orixá. Então, como é que esse conhecimento da folha
que a gente vai ter traduzido no Brasil, não apenas pelos povos de terreiro, dentro dos terreiros, né? Mas também nas comunidades ribeirinhas, nas benzedeiras, nas rezadeiras, como é que esse conhecimento mesmo, né? E essa possibilidade de usar as plantas como fonte de cura, de apaziguamento, cura física, cura espiritual, cura mental, né? Como isso é uma tecnologia que é apropriada pela indústria farmacêutica, com suas patentes, né? Com suas formas de produção médica, assim, né? Como é que a gente pensa isso como uma riqueza mesmo, né? Como um valor, né? E aí eu coloquei para ilustrar esse pensamento aí sobre o poder das folhas, né? Esse trabalho que é um trabalho que eu fiz com essa planta, que é uma dracena, e na época eu resolvi trabalhar com essa planta porque eu achei que a folha dela era larga, eu achei que eu estava escolhendo essa planta por características mórficas, assim, né? Eu achei que era o formato dela que estava me chamando, assim, e a planta que tem uma boa condutividade. Esse foi um trabalho que eu desenvolvi no Núcleo de Artes Novos Organismos, com o professor Guto Nóbrega, talvez esteja nos ouvindo aí, e que trabalha a partir da coleta dos impulsos vitais da planta através de sensores, né? E essa variação do potencial elétrico que é coletado na superfície da planta, né? Da folha, ela é capturada aí por esse par de espécies de eletrodos, assim, né? Como se fosse um detetor de mentiras, assim, com a oscilação da planta ele varia. E aí a gente anexou isso a um microcontrolador, tipo um Arduino, assim, que aí ele converte essa variação desse potencial elétrico da planta em números, em dados. E aí a gente usou isso para fazer um VJ. E aí a gente usava essa variação da planta para projetar de volta em cima da planta. E aí depois, quando eu vim para a Bahia, eu descobri que essa planta aqui chama peregum, que é uma planta que é muito importante no terreiro, assim, e ela é de uma família que está ligada ao Ogum, que é o orixá normalmente identificado com a tecnologia, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso também, dentro desse trajeto dessa pesquisa, como que tem aspectos que são, assim, inauditos mesmo, e que aparecem de uma forma intuitiva, assim, e inesperada também, assim. Então, como da importância de atentar para o que se apresenta, né? Como às vezes as informações elas podem estar de uma maneira sutil embutidas nas entrelinhas, né? No final, eu achei que eu estava escolhendo a planta, mas eu acho que foi a planta que me escolheu. Assim. E eu tenho procurado olhar para isso, assim, nesse aspecto do que a gente falou, né, da agência dos objetos, assim, né? E aí tem esse outro filósofo da técnica, esse pensador, que é Simondon. Ele escreveu essa tese que ele fala do modo de existência dos objetos técnicos. E aí traz um pensamento aí que, de algum modo, encontra lá o Shutsukei, quando ele fala que a tomada de consciência do modo de existência dos objetos técnicos deve ser alcançada pelo pensamento filosófico que se considera ter de cumprir nesse exercício um dever análogo ao que desempenhou na abolição da escravatura e na afirmação do valor da pessoa humana, que é um pensamento realmente muito louco, né? Você pensar que a objetificação dos seres humanos, um dia, está servindo agora de a repulsa com a objetificação dos seres humanos, está servindo agora como um paradigma, um parâmetro para a gente poder pensar a subjetividade do objeto técnico, né? Então, essa reflexão sobre a objetificação do corpo negro, que é aquilo que o Shutsukei propôs lá, né? Sobre essa ideia de como a mecanização ela parte, né? De um contexto escravocrata, né? Como é que uma possível libertação das máquinas
poderia ser pensada também como uma forma de abolição, assim. Eu achei perverso esse pensamento do Simondon, assim, né? E aí eu acho que o Chupsoquei, ele trabalha isso com... Chupsoquei é um pensador negro, né? Da diáspora, assim. Então eu acho que ele aponta a sordidez realmente disso, né? O Simondon, no caso, aí é um pensador branco que está ali olhando para a poesia da técnica, assim, né? E que está querendo libertar a técnica desse lugar de horror, né? Mas, eu não sei, eu fiquei intrigada com isso, né? Então, ele pensa o modo de existência do objeto técnico, e aí aqui eu gostaria de pensar modos de existência do objeto ritual, ou do objeto de arte, ou do sujeito moderno, ou do sujeito primitivo, né? Como é que essas categorias podem se embaralhar aí. Aí eu comecei a pesquisar esse objeto, né, ou esse item, ou essa peça, ou esse canal de comunicação, esse médium, né, que é a recada. É um elemento importante no reino do Daomé. A recada, ela, até onde eu entendi, é uma espécie de meio e de mensagem, né? Ela é como se fosse um cetro, mas ela é algo que o mensageiro carrega e os itens mesmo que a compõem significam a própria mensagem. Então, fiquei pensando também em seguir a pista da recada. Então, são notas aqui sobre a recada, né? Eu ainda não estudei a fundo. Tem um museu no Benin, que é um pequeno museu da recada, e eles fazem, nesse pequeno museu da recada, uma proposta semelhante à proposta de reapresentação dos objetos, né, dos tesouros reais que voltam. Eles colocam as recadas tradicionais, as recadas que faziam parte de coleções de colecionadores ou de museus, junto com recadas que são realizadas por artistas contemporâneos. Então, nesse pequeno museu da recada, alguns artistas aqui eu já havia ouvido falar, né? Eu não conheço muito bem os artistas contemporâneos do Benin, então espero também, quando eu estiver lá, conhecer melhor, né? Daqui acho que eu conhecia só o Dominique Simpé, mas são vários, né? E aí eu escolhi essa recada. O museu vocês podem procurar na internet, tem vasta documentação, tem fotos tanto das recadas tradicionais quanto das recadas contemporâneas que os artistas foram convidados a fazer. Assim. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Fiquei pensando talvez fazer uma recada. Fiquei pensando, talvez, esse trabalho com as plantas que eu fiz, né? Um desdobramento disso numa recada, talvez. Assim. Aí tem que estudar ainda um pouco mais, né? Sobre o que Aí, enfim, chegando já um pouco na ideia da boa morte, né? Eu acho que em vários momentos, assim, da fala, pensando os desafios de manter uma cultura viva dentro de um ambiente adverso, né? De manter... E aí, quando se fala manter a cultura, se fala manter os corpos, né? Que a cultura, ela não é descorporificada, né? Ela não é espectral. A gente falou bastante de espectralidade, de formas de comunicação que ultrapassam ou fazem tremer noções de materialidade mesmo, mas de que forma que esses corpos se mantêm vivos através dessa cultura, através dessas tecnologias que permitem com que esse conhecimento seja transmitido dentro dessa adversidade, desse contexto, que é um contexto de política de morte, né? Então, eu cheguei aqui na semana da Festa da Boa Morte, foi a segunda Festa da Boa Morte que eu assisti, assim, e tenho conversado um pouco com algumas dessas irmãs, assim, tentando entender
de que formas esses laços comunitários e essa força, né, da cultura ancestral e, na verdade, nessas forças das grandes mães mesmo, né? Da gente pensar... Dona Dalva falou para mim, assim, muito da terra. Ela estava falando que a gente volta para essa terra, que tudo é essa terra. E dessa capacidade de se aterrar e de se reterritorializar, mesmo dentro de um contexto adverso, assim, né? Então, eu fiquei atenta ao modo como... E aí não é apenas ficar atenta, mas, enfim, a gente já tem bastante bibliografia sobre isso, né? Sobre como que os acordos e as possibilidades de existência, resistência, dentro de um contexto colonial, elas acontecem através de acordos que a gente chama de sincretismo, né? Que vão acontecer dentro da Igreja Católica, que vão permitir que, através desse culto aos santos católicos, se continue cultuando e se continue conservando esses saberes ancestrais que são trazidos desses outros territórios, né? Então, como que isso é entendido também como uma estratégia, não como um enfraquecimento, não como uma perda, né? Mas como uma forma estratégica de manutenção, de sobrevivência, que permite que isso chegue hoje até nós, né? Que a gente possa pensar sobre samba de roda, ou sobre fazer um caruru para 200 pessoas, ou sobre reunir todo mundo junto, batendo palma, e coabitando um espaço, e criando um senso de comunidade, que é o que permite que essa vida continue, né? Então, como é que essas características, essas ações, esses fatos, que muitas vezes são categorizados, né, ali dentro de uma cultura popular, minorizados sob essa alcunha da cultura popular, assim, eles, na verdade, são uma forma muito potente, né, de permanência, de resistência, onde tem o conhecimento da folha, onde tem o conhecimento do tambor, onde tem o conhecimento do transe, onde tem o conhecimento da comunicação, onde tem o conhecimento do legado ancestral, onde tem o conhecimento, né, de uma forma de produção de futuro. Então, de que formas essa irmandade, que é uma irmandade de senhoras, né, idosas, né, pode ensinar a gente sobre lutas de permanência e de resistência mesmo, assim. E aí, assim, eu e 2 bolsistas, a gente realizou uma série de imagens com elas, assim, algumas entrevistas, mas eu penso que é menos sobre uma representação delas, assim, ou uma documentação delas. Eu acho que isso a gente já tem muita coisa, assim, mas sobre que ações, talvez, que a gente pode empreender a partir dessa inspiração, ou que objetos, ou produções, ou tecnopoéticas a gente pode desenvolver a partir desse legado, a partir dessa aprendizagem que nos chega com elas, assim. Daí, eu acompanhei uma procissão delas em São Gonçalo dos Campos, que é uma outra cidade daqui do Recôncavo. Na verdade, a gente tinha, segundo um historiador lá de São Gonçalo, eram 26 irmandades aqui no Recôncavo. E atualmente a gente tem uma expressão que tem apenas a Boa Morte daqui de Cachoeira, mas tem a Boa Morte também de São Gonçalo dos Campos. Elas fazem uma missa da Glória de Nossa Senhora uma semana depois da festa aqui. Então, elas vêm para a festa aqui e depois as irmãs daqui vão para a festa lá também. E a cidade lá de São Gonçalo é uma cidade também muito parecida com Cachoeira, assim, as construções são baixas, né? Não tem os prédios altos, mas tem uma série de antenas que estão muito presentes, assim, dentro
da cidade mesmo, né? E que se destacam ali. E elas fazem a procissão saindo da igreja matriz e fazem uma volta, assim, no quarteirão ali, um pouco mais do quarteirão, e rodeiam essa antena, né? E aí eu fiquei vendo o cajado que está na mão da irmã que vem na frente, assim, né? E a forma cerimonial como ela segura esse cajado, assim, mas entendendo esse cajado também na mesma dimensão lá da recada, né? Como um elemento que está fazendo uma comunicação, né? Uma ponte, é uma ponte mesmo, né? E por que a gente pensa nesse elemento como um elemento simbólico, né? Então a gente talvez duvide da capacidade dele de fazer essa ponte. Uma mente cética pode olhar para esse né? É só um objeto que ela está segurando, né? E aí fazendo ainda uma conversa com aquele autor, com Simon Don, ele propõe a gente pensar as dimensões simbólicas dos objetos técnicos também. Assim como a gente pode... E aí uma das metodologias que eu também pretendo fazer nesse caminho de pesquisa, de indagação, é dessa possibilidade reversível, né? Também olhar simbolicamente um objeto técnico, também olhar tecnicamente um objeto simbólico, né? Como é que a gente pode tremer essas categorias ali, pensando de novo com o Exu, lá que o ministro André nos convoca, né? Como é que a gente pode entender essa dimensão simbólica da ciência e da tecnologia também. Talvez, enfim, a gente pode pensar um pouco isso, né? A gente pensa talvez isso já quando a gente diz que é status, né? O telefone dá um status, o status que essas coisas não dão, né? Uma televisão grande, ou uma imagem 4K, ou um computador melhor, ou uma conexão de fibra ótica. Mas essas coisas, o valor delas é um valor simbólico também. Essa ideia de que é um valor técnico em si é uma ficção, não tem esse valor em si. Essa noção de que a gente precisa de mais resolução, isso é uma ficção, não tem um em si disso, né? Se a gente pensa com a história da arte mesmo, nada na história da arte vai dizer que quanto mais fiel ao real, melhor uma pintura. Isso não existe, né? Talvez já tenha havido esse valor de mimetizar o real em algum momento da história da arte, mas isso já caiu por terra. Talvez até com o surgimento da fotografia isso tenha ajudado a sambar isso também. Então, também, como que os adventos tecnológicos, eles entram dentro da arte também e fazem tudo tremer também. Então, como é que a arte também pode entrar dentro da tecnologia e fazer a tecnologia tremer, né? Ou como é que o ritual pode entrar dentro da tecnologia e fazer a tecnologia tremer? Como é que a gente pode pensar isso aqui como um ritual mesmo? Estou aqui falando, tem um computador e está indo a ondas, e outra pessoa que está em outro lugar está me vendo. Vai ficar gravado. Eu estou falando para pessoas que vão me ouvir, talvez eu já tenha morrido, vocês estejam me ouvindo. Mas é isso, né? Eu falo que toda arrepiada, assim, porque é sobre isso também. Muitas vezes a gente acha que a gente está conversando sobre tecnologia, a gente pensa que a gente está falando de bits, sabe? Mas a gente está falando sobre conexão, sobre conectividade, sobre possibilidades de ultrapassar fronteiras. É sobre isso, é sobre possibilidade de ultrapassar fronteiras. E aí eu acho que nesse sentido tem muito realmente essas culturas a nos ensinar. Que estão aí ultrapassando fronteiras. E se a gente pensa numa escala de tempo maior do que a nossa, a gente não sabe qual vai ser a cultura que vai sumir e qual vai ser a cultura que vai ficar. A gente não sabe, né? Sobre essas possibilidades de trânsito dos objetos, voltando a falar do manto Tupinambá, né? Eu já vi várias vezes, agora eu vi a Glicéria Tupinambá falar também, que o manto foi esperto de ir para lá, porque o manto está lá e aí ele está fazendo as pessoas não esquecerem que era para, na verdade, ele estar aqui. Então, na verdade, o manto estando lá, ele lembra da necessidade da gente estar sempre conectado com ele. Ele lembra do roubo que aconteceu com ele também. Então, a gente não fica com esse manto aí.
Porque talvez se ele estivesse aqui, isso não tivesse tão flagrante tudo que aconteceu. Então, assim, realmente, se a gente pensa com Exu de novo, né? Exu é aquele que faz o erro virar ser. É aquele que matou ontem o pássaro com a pedra que jogou hoje, né? Então, o que eu estou tentando fazer, né? Pensar a tecnologia nesse caminho, assim, difícil, né? Mas entre ritual, entre símbolo, entre tecnologia, na verdade, tecnopoética, tecnodiversidade, né? Difícil se livrar um pouco da palavra tecnologia também, né? E aí, já me encaminhando para as considerações finais, para a gente poder ter um tempinho de conversa aqui. Então, uma boa morte como um bem viver, uma boa morte contra as políticas da morte, genocídios, epistemicidíos, semiocídios, ecocídios, uma boa morte como a possibilidade de reger uma boa vida, uma boa morte como forma de pactuar acordos entre o aqui e o além, uma boa morte como forma de diálogo com a ancestralidade, compreensão de uma destinação, ponte entre mundos, né? Teve o colega ali atrás que falou ponte mesmo, né? Eu falei do cajado da irmã, né? Aí tem o mestre Didi, que é uma grande referência, assim, nessa pesquisa, assim, eu entendi que o Benin era a segunda etapa dessa pesquisa, né? Que eu começo aqui por Cachoeira, mas eu estou indo para lá, eu entendi através do mestre Didi que o Benin é um lugar de ancestralidade forte, nossa, assim, né? A gente tem outros lugares, muitos outros lugares, né? O Benin, na verdade, é o antigo reino do Daomé. Então, agora a gente está vivendo aí, a cultura pop parece que está olhando para o Daomé agora, né? Tem filmes de Hollywood, tem as peças que estão voltando, tem um debate cultural intenso a partir do legado cultural do Daomé. Então, eu tenho pensado essas fantasmagorias do Daomé, assim, a gente vai fazer uma exposição lá na Casa do Benin, que chama Fantasmagorias do Daomé, com algumas conversas como essa daqui, convidar a professora Emi para conversar com a gente lá sobre o processo de musealização, história, tudo isso. Mas o mestre Didi é um artista e sacerdote, né? Para quem não o conhece. E o mestre Didi, além dele ter uma série de cargos, né, nos terreiros de candomblé, importantes terreiros de orixá de Salvador, ele também tem um cargo dentro dessa sociedade Egungun, desse culto à ancestralidade masculina, né? Então a gente pode pensar que a Boa Morte ela está aí numa linhagem de culto à ancestralidade feminina. Tem algumas sociedades secretas que o compõem, a Sociedade de Eledés é uma delas, né? A Sociedade Ebony é outra, né? Que a gente não tem, até onde eu sei, ainda aqui em Salvador, mas também ainda há. Mas o culto de Egungun a gente ainda tem aqui, é muito forte na ilha de Taparico. E o mestre Didi, ele fundou um terreiro em Salvador, que é o terreiro Ilha-Chupá, aonde se cultuam também os ancestrais. E os ancestrais, eles se manifestam e eles voltam à terra, né? Eles vêm do Orum, voltam para o Aí para falar com seus filhos. Então, tem essa dimensão, que é uma dimensão muito bonita mesmo, né? Desse culto à ancestralidade, né? Dessa festa, assim. E como que mestre Didi, além desse papel litúrgico mesmo que ele desempenha, porque ele foi um grande sacerdote, né? Alapini, que chama, né? É o sacerdote que congrega os diversos terreiros de Babá Egum em uma mesma localidade, né? Cada terreiro tem o seu alabá, mas tem o Alapini, que é esse sacerdote que vai congregar todos esses terreiros, todos esses alabás. Mas além dele ter essa atuação importante dentro de sua comunidade, né? Entendida assim numa dimensão não apenas religiosa, mas social, política, educativa, pedagógica, ele teve uma atuação forte como um artista também, um artista que participou de exposições importantes, ele participou daquela exposição Os Mágicos da Terra, que é uma exposição que aconteceu no Centro Jorge Pompidou, depois daquela que eu mencionei,
que aconteceu em Nova York, né? Uma exposição que tentava, de algum modo, dar conta, né? Chamando de mágicos, justamente, já que não vai chamar de artista, não vai chamar de técnico, não vai mágico, uma palavra complicada também aí, né? Mas Mestre Didi, ele vai participar de um circuito internacional das artes e trazendo uma projeção justamente para esse pensamento da ancestralidade, disputando uma narrativa dentro da história da arte, com essa arte produzida dentro desse contexto, né? Em alguns de seus escritos ele fala, né, de como que em alguns lugares chegaram a dizer que o trabalho que ele fazia era um artesanato. Ele estava ilustrando uma capa de um catálogo, e aí era artesanato da Bahia. Então, também como que o trabalho de Mestre Didi é um trabalho que abre caminho para esse debate aqui, para essa conversa aqui, né? Então, também, dia benção de Mestre Didi aqui, né? Nessa fala, nesse dia de hoje. Aí aqui tem uns trechos aqui que eu peguei do José Santana Sobrinho, que ele já faleceu, ele já fez a travessia, já passou por outro lado, mas ele escreveu um livro para quem se interessar sobre o culto ancestral afro-brasileiro do mundo, e aí ele fala isso: no entendimento da ancestralidade, a morte não representa simplesmente o fim da vida humana, mas a vida terrestre se prolonga em direção à vida além do túmulo. Aí tem um Uriki, não vou me atrever a lê-lo no idioma original, vou ler. Um ancestral que possui filhos e devotos não dorme, não esquece sua casa no Ouro. Meu pai, jamais abrace a árvore do esquecimento. Aí aqui tem uma vestimenta Egungun, para quem ainda não conhece. Essas vestimentas, elas são ricamente adornadas, elas têm muitos bordados, às vezes tem brilho, às vezes tem espelhos também. E o que os olhos veem, a boca não deve dizer. Porque, na verdade, quando a gente recebe a visita do ancestral aqui na Bahia, né, tanto em Itaparica quanto em Salvador, no terreiro do Mestre Tio Eliashipá, os eguns, eles vêm apenas no terreiro, né? No Benin, eu sei que os eguns aparecem na rua, mas aqui não. E é uma roupa com vento dentro dela. Então, não tem uma pessoa vestindo. Diferente do orixá, o orixá que é uma pessoa que incorpora o orixá, né? Então, eu sou Paula, mas eu sou orixá também. No caso de Egum, não. Ele é uma aparição que é permitida através dessa roupa. Então, essa roupa é o canal de comunicação. E quando ele se manifesta, o que a gente vê são panos, como se diz. São panos, o que a gente vê são panos. Aqui é uma vestimenta Egungun feita por esse artista, Pascal Adinacu. Eu fotografei ela no Museu Afro de São Paulo, né? Museu foi erguido pelo Emanuel Araújo, que também já passou por outro lado, também está sabendo do Emanuel Araújo aqui hoje. E lá no Museu Afro tem diversos tesouros da nossa herança. Alguns desses tesouros estão, inclusive, numa seção de tecnologia. Então, quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, recomendo também. Eu acho que eu terminei aqui minha fala. Agradeço vocês demais. Eu fiz um caminho grande, espero que vocês tenham conseguido me seguir. Estou aqui para responder perguntas, conversar, ouvir um pouquinho. Obrigada.